Olá, bem-vindo. O Viva Saúde está de novo no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, desta vez para falarmos sobre o vírus Zika. Embora relativamente recente, o Zika já atingiu vários continentes, deixando em alerta instituições de saúde pública e a população. As evidências de circulação em Cabo Verde e o risco de introdução do vírus em Portugal demonstram a facilidade com que este micro-organismo pode chegar a cada vez mais regiões. Para analisar estas e outras questões, está comigo o investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Vítor Laerte. Muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. Recentemente, a OMS lançou um alerta para o risco de propagação da extensão de território em relação ao vírus Zika. Este risco é real? Sim, a forma como o vírus tem sido disseminado, ele levanta uma série de questões e de preocupações, principalmente pela sua facilidade de transmissão por via vetorial, e esse vetor, no caso o mosquito, que ele se encontra amplamente disseminado. E ele também, além de estar disseminado em várias regiões do planeta, ele também encontra facilidade em se adaptar a novos territórios. Então, de fato, é uma preocupação e que tem que ser monitorada de maneira bem de perto, pela gravidade da doença, pelas consequências graves que pode ter a doença. E o vírus e a doença eram pouco comuns, mas o mosquito já é conhecido. Sim, o Aedes, o Aedes, no caso, o Aedes aegypti, ele é um mosquito que ele já é conhecido de longa data, ele é o transmissor clássico relacionado à transmissão da febre amarela nas Américas, no continente africano. E ele já é conhecido desde o século passado, já causou epidemias de séculos, já conhecido há séculos. Ele já causou outras epidemias também de doença. Então, ele é um vetor bem disseminado. A doença Zika é uma doença recente, né? A primeira vez que foi descrita em Uganda foi no final da década de 40 e causando depois o grande problema que ela causou foi um surto na Polinésia Francesa, uma epidemia na Polinésia Francesa em 2013 e que depois foi localizada no Brasil, na região Nordeste, provavelmente entrou por um grupo de pessoas da Polinésia Francesa, oriundo da Polinésia Francesa também, que essa cepa que causou o surto nessas ilhas também tem causado surto no Brasil e se disseminou de maneira muito rápida. Então, a explosão dos casos realmente vem de 2013 a 2015, agora 2015, continuando em 2016. E este mosquito tem um comportamento muito particular, portanto, ele pica de dia e vive junto das populações. Exatamente. É um mosquito que ele é muito bem adaptado às condições de moradia do ser humano, do homem. Então, ele gosta de picar durante o dia, ele não gosta de ficar muito exposto à luz, né? Então, ele é um mosquito que ele procura locais frescos e não muito iluminados. Então, por isso que é muito comum ele ficar rondando as pernas das pessoas, e ele tem uma característica que ele gosta de viver dentro das casas, por isso, então ele não gosta de ficar exposto à luz, e tem uma característica de picar várias vezes, pode picar várias vezes a mesma pessoa ou outras pessoas. Então, isso facilita muito a disseminação de doenças. Quem transmite a doença é o mosquito, é a fêmea que precisa do sangue para poder fazer a postura dos ovos. E como é que se transmite aos humanos? Pois, então, a forma principal que tem se discutido mais realmente é a transmissão pelo mosquito. Então, o mosquito pica uma pessoa doente, que tem um vírus na circulação, e ele mesmo fica infectado e transmite para outras pessoas que não estão doentes. Mas o Zika, ele vem surpreendendo pelas outras formas com que ele vem também sendo descritas como possíveis fontes de disseminação. Então, um exemplo que vem sendo muito noticiado é a questão da transmissão sexual. Então, mesmo locais onde não haja o vetor, também estão suscetíveis à transmissão local por via sexual. Relatos recentes falam levanta também a dúvida em relação à relação sexual e também ao beijo, né, transmissão pela saliva, que também já foi detectado, inclusive nesses locais, no sêmen do homem e na saliva, ele fica por mais tempo presente do que no sangue. Então, todas essas questões alertam para uma doença que vem surpreendendo
né? E por isso realmente o cuidado na monitorização desses casos, na evolução dessa doença. E é possível uma pessoa infectada levar a doença para regiões onde até possa existir o inseto, mas não a doença? Então, isso é uma grande preocupação atual, principalmente por causa desses eventos grandes que vão ocorrer em locais onde há transmissão. Justamente pessoas que venham a esses locais, adquiram a doença e depois voltem, retornem ao seu país de origem. E muitos desses países têm um mosquito e que muitas vezes não está a transmitir. E a partir desse momento... Como? Falou em relação aos eventos locais neste momento. Pois, então, temos um grande evento mais próximo em vista, são as Olimpíadas, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um local onde ocorre a transmissão do Zika, mas não só do Zika, mas do dengue, do chikungunya, que são outras doenças também transmitidas por Aedes. Então, há realmente o medo de que, e aí é uma dúvida, nós não sabemos direito como é o comportamento do Zika, nós sabemos até agora o que aconteceu em pouquíssimo tempo, em pouquíssimo intervalo de tempo. Há o medo de que esses prováveis 500 mil turistas venham, adquiram de alguma forma a doença por via vetorial ou por via sexual, o que seja, e depois voltem para os seus países e acabem disseminando essas doenças nos seus locais. E, portanto, são pessoas que vêm um pouco de todo o mundo, não é? De todo o mundo, exatamente. Vem pessoas, por exemplo, recentemente, na semana passada, a entrada no Brasil não há mais necessidade de visto. Facilitou-se ainda mais a entrada por esse período de exceção, que é no período das Olimpíadas. Então, isso facilita muito a entrada de pessoas vindas de outros países. E não só a transmissão do Zika do Brasil para outros países, mas também pessoas que vêm com doenças de outros países também podem se implantar, que têm condições, se encontrarem condições, a doença encontrar condições ideais no Brasil, como foi o caso do Zika, do chikungunya. Exatamente, com certeza. Já voltamos à nossa conversa. A forma como os vírus são transportados deve-se muitas vezes a atividades humanas, as quais permitem a migração dos mosquitos de região para região e de continente para continente. O Zika é mais um exemplo desse fenómeno. Vamos ver. A distribuição geográfica do vírus Zika cresceu significativamente desde 1952, altura em que o vírus foi identificado pela primeira vez em humanos. Desde janeiro de 2007 até junho de 2016, a transmissão pelo vírus Zika foi já documentada em 61 países e territórios, 47 dos quais estão a viver o primeiro surto desde 2015, sem evidência de circulação prévia e com transmissão contínua por mosquitos. 14 países reportaram casos entre 2007 e 2014, com a transmissão em curso. Os mosquitos responsáveis pela transmissão do Zika transmitem também a dengue, chikungunya ou febre amarela. A migração destes mosquitos faz-se através do transporte de cargas, entre os quais de pneus usados ou bambus. Por outro lado, o transporte terrestre entre diversas regiões do globo, trocas comerciais regulares entre países que têm populações destes mosquitos e a deslocação de pessoas infectadas têm contribuído para a disseminação do vírus. Os insetos que transmitem doenças matam mais de 1 milhão de pessoas anualmente em todo o mundo. Todos os anos registram-se mais de 1.000 milhões de casos de infecções como malária, dengue ou febre amarela. E voltamos à conversa com o nosso convidado. E em relação aos sintomas desta doença, quais são os sintomas? O Zika é uma doença, normalmente ela é benigna, ela causa uma febre ligeira, a pessoa tem manchas pelo corpo, tem conjuntivite, os olhos ficam vermelhos e as pessoas relatam comichão, mas as manifestações são discretas e são autolimitadas, quer dizer, elas passam sozinhas. Então, em pouco tempo, em 2 a 7 dias, as manifestações melhoram e a pessoa retorna à sua vida normalmente. Então, esse é o clássico, é o que acontece tradicionalmente. E é possível que haja confusão de diagnóstico com outras doenças, que os sintomas sejam semelhantes? Então, isso é um grande problema hoje. Primeiro, que não há um teste diagnóstico tão preciso disponível comercialmente, que seja facilmente aplicável nessas situações de surto para o Zika. E essa doença ela pode se confundir com outras que são também comuns nesses locais, como dengue, chikungunya. São doenças febris agudas e que cursam também com exantema, com dores pelo corpo, né, que a gente chama artralgias,
dá um pouco de dor nas juntas. Então, todas essas doenças têm um comportamento muito parecido. E quando nós não temos o diagnóstico laboratorial, como confirmar esse diagnóstico, o que acontece é que elas podem ser confundidas, sem dúvida. E aí pode ter imprecisão justamente na questão do monitoramento da doença pelas autoridades de saúde pública. Uhum. E podem haver ainda consequências mais graves. Quais são estas consequências? Pois, então o problema, se fosse só esse o problema do Zika, né, que é uma doença ligeira, autolimitada, estaria tudo mais ou menos, com poucos casos de óbito, tendo uma doença que causaria um pouco de desconforto, mas que não seria um grande problema. O problema todo surgiu a partir da detecção da associação de casos de microcefalia, quer dizer, o cérebro, a cabeça da criança nasce pequena, não há o desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso central, e com casos de Zika, com gestantes que apanharam Zika durante o primeiro trimestre da gestação e que acabaram desenvolvendo essa condição nos seus recém-nascidos. Então, esse é uma grande complicação do Zika, essa transmissão de mãe para filho. E esta relação já está estabelecida? E essa relação, durante algum tempo, ficou, até houve dúvidas em relação à comunidade internacional, científica internacional, mas agora, estudos mais recentes mostraram que realmente, de fato, há uma associação entre a microcefalia, a infecção pelo Zika e a microcefalia. Então, isso é um grande problema e que vem causando uma preocupação muito grande pelas autoridades sanitárias. E a própria OMS declarou a emergência sanitária internacional por causa dessa complicação do Zika. Então, e além dessa complicação dos recém-nascidos, há também a associação com doenças neurológicas que podem ter gravidade. A pessoa pode ir para uma unidade, ter que ir para uma unidade de terapia intensiva, que é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune que ela causa fraqueza muscular. E a pessoa, muitas vezes, precisa até de receber terapia respiratória de suporte, quer dizer, pelo respirador, em unidade de terapia intensiva. Então, isso também é um custo alto no tratamento dessa doença, que precisa de soro e tudo mais. Isso aí encarece muito e causa problema, aumenta a letalidade da doença. Então, essas preocupações com a Zika que tornam essa doença tão complicada e tem que ter um cuidado muito grande por parte das autoridades sanitárias no manejo dessas questões. Portanto, há um risco muito grande para as mulheres grávidas. Portanto, em termos de prevenção, tem que haver um trabalho muito grande. Exatamente. Esse trabalho ele é uma preocupação, talvez uma das maiores preocupações. E a OMS lançou recomendações para evitar a gravidez, o sexo seguro, quer dizer, pessoas que foram a locais onde há transmissão de Zika, mulheres que foram a locais onde há transmissão de Zika, evitar a gravidez por pelo menos 6 semanas. Né? Quem apanhou Zika, evitar a gravidez por pelo menos 6 meses, até a eliminação do vírus da circulação e do sêmen. Então, essas recomendações já foram lançadas pela OMS. Então, é importante que a pessoa saiba que vai para um local onde há transmissão, saiba que há transmissão e que se for exposta, ela tem que tomar esses cuidados. Quer dizer, sexo com preservativos para evitar a propagação do vírus, homem para mulher, evitar a gravidez. Então, todas essas preocupações realmente estão no foco das autoridades sanitárias. E o vírus não permanece para sempre no organismo? Durante quanto tempo é que ele fica no organismo? O vírus no sangue detectou do vírus até 11º dia de doença. O problema é que está se vê agora que o vírus ele permanece mais tempo em outros líquidos, por exemplo, saliva, sêmen. Então, esse período não está totalmente estabelecido ainda, não se dá para precisar um tempo correto, mas tem relatos de até 1 mês, 2 meses depois da detecção do vírus nesses líquidos corporais. Portanto, aí é importante o uso do preservativo. Fundamental. Estivemos a falar em alguns contextos, em contexto africano, mais precisamente em Cabo Verde, registaram-se já alguns casos e já tiveram mais 7.000 casos suspeitos. Portanto, também é um risco iminente em Cabo Verde.
a propagação da doença? Não, em Cabo Verde a doença já se estabeleceu, já causou uma epidemia. Inclusive há casos já notificados de microcefalia causados pela infecção pelo Zika. O que é importante no contexto africano é ter em mente que há um mosquito nesses sítios, nesses países, e que é possível que haja uma transmissão nesses locais também, por surtos da doença, justamente por aquilo que já foi comentado, que é a facilidade com que há hoje em dia dos transportes, de transporte de pessoas, de cargas. Então, a preocupação é a implantação do vírus nos locais onde há o mosquito, onde há infestação pelo Aedes aegypti, e a implantação do mosquito em locais onde não há o mosquito no momento. Também o transporte de cargas, por exemplo, sabe-se que o ovo do mosquito pode permanecer viável por até 1 ano em reservatórios secos. Então, ele pode se multiplicar em locais onde não há um mosquito no momento. E precisamente, e neste mundo que é tão global e cada vez mais, e aqui em Portugal, que tem uma relação privilegiada tanto com o Brasil, como com Cabo Verde, entre outros países, há este risco real de Portugal também vir a apresentar casos? Bom, Portugal tem um Aedes aegypti na Madeira. Então, exatamente. nas ilhas há essa possibilidade, até mais rápido. Então, o cuidado tem que ser grande. Na parte continental, o grande problema hoje que nós temos assim, mais premente é a disseminação do Aedes albopictus, que é um outro mosquito que está mais adaptado, primo do Aedes aegypti, que está mais adaptado a esses ambientes temperados, a climas temperados. Então, hoje ele já existe, por exemplo, na Itália, no sul da Espanha, no sul da França. Então, a tendência é que ele siga esse percurso até o sul de Portugal e que suba por aí. Então, essa é uma preocupação hoje. O Aedes albopictus, ele mostrou-se competente em transmitir a doença. Então, essa preocupação é a preocupação mais premente, é mais urgente. Mas também há o risco da implantação do Aedes aegypti no território continental. Então, isso também tem que tomar o máximo de cuidado. E aí é muito importante a questão dos criadouros. No início ele pode ter dificuldade, mas como é um mosquito muito bem adaptado e que ele se adapta muito bem às condições locais, é um risco iminente. Portanto, o risco é mesmo real. É real. No Viva Saúde respondemos às dúvidas e questões dos nossos espectadores que nos seguem também no Facebook. Para participar, só tem de tomar nota do endereço em rodapé e aderir à nossa página. Depois, basta escrever-nos uma mensagem. Foi o que fez o Adelino Sá, que quer saber se um mosquito pode infectar uma pessoa com mais do que uma doença ou com mais do que uma doença. É possível? Teoricamente é possível. Já se viu que há mosquitos que têm na sua glândula salivar tanto o dengue como a febre amarela e chikungunya. Então, teoricamente é possível. O que não se sabe bem é se esses dois vírus vão ser transmitidos ao mesmo tempo. Isso não se tem ainda uma clareza, porque um pode anular o outro, ou pode haver transmissão. Então, são hipóteses, né? Agora, há casos mesmo de circulação em pacientes que estão em locais onde há circulação de dengue, chikungunya, que têm a doença ao mesmo tempo, mas não sabemos se essa doença foi transmitida pelo mesmo mosquito. Pode ter sido mosquitos diferentes que transmitiram ao mesmo tempo as duas doenças a essas pessoas. Então, isso acontece, mas é bem menos frequente. Não é uma situação tão importante, vamos dizer, do ponto de vista clínico. Até com Zika, com outras doenças arboviroses, não se tem ainda muitos estudos. Mas, por exemplo, com dengue, chikungunya, viu-se que isso não piorou a situação da pessoa, do indivíduo que pegou essas duas doenças, que apanhou essas duas doenças ao mesmo tempo. Então, isso como eu disse, há muitas lacunas ainda no conhecimento acerca dessa doença, tanto da transmissão quanto das formas clínicas dela, do que pode acontecer, inclusive a própria questão da microcefalia ainda, dessas manifestações, dessas malformações fetais, ainda é uma questão em aberto, ainda precisa de muito estudo. Então, várias dúvidas ainda se há várias dúvidas e
perguntas têm que ser feitas e têm que ser respondidas por meio de estudos, né? E, por outro lado, há os doentes também assintomáticos. Leva a que seja uma situação mais difícil? Exatamente. Então, a maior parte dos doentes, né, não são doentes, são pessoas que têm contato com o vírus, mas o sistema imunológico desenvolve uma proteção e a pessoa não adquire a doença. Então, essas pessoas podem sim ter viremia e podem transmitir o vírus em algum momento da evolução da sua infecção, mas elas não desenvolvem sintomas. E isso é um problema claro do ponto de vista da vigilância em saúde, porque uma pessoa que não tem manifestação, ela não é detectada. Ela não procura um serviço de saúde, ela não é feito um teste diagnóstico nela. Vamos saber depois que essa pessoa foi infectada por meio de teste. Pode ser que ela tenha uma outra doença febril, que faça com que o médico suspeite de Zika e acaba por solicitar esse exame e venha positivo, mas a pessoa tem uma marca sorológica do contato com a doença. E pessoas que regressam de regiões endémicas devem fazer algum tipo de rastreio, de exame? Olha, em princípio, as pessoas têm que ter o cuidado. O risco de cuidado quando vão às regiões endêmicas, que saem de regiões não endêmicas e vão para regiões endêmicas. Em princípio, essa pessoa deve ter um cuidado muito grande quando retorna e se desenvolver os sintomas. Deve procurar imediatamente uma assistência médica, um cuidado médico e dizer, olha, eu tive em zona endêmica e isso pode ser Zika, para alertar, para ajudar no diagnóstico. Mas, em princípio, as pessoas que vão para a área endêmica e voltam e não tem nada, não tem que se submeter a exames, isso é inviável, impraticável. Hoje não há como se fazer exames nem nas pessoas que têm a doença, quiçá nas pessoas que, por um acaso, visitaram a área endêmica. O mesmo que tem que ter em mente é um cuidado quando vai se visitar essas áreas, quer dizer, evitar os locais onde haja mosquitos, evitar usar roupas que cubram o corpo, né, de preferência de cor clara, usar os repelentes de maneira adequada. E, portanto, e não havendo vacina e também não havendo tratamento, o que é que resta em termos de prevenção? Exatamente. Então, é o cuidado com a pessoa. Ela tem que ter ciência, mesmo sabendo que o risco que uma pessoa que visita um local que tem a doença, de adquirir a doença é baixo, porque a pessoa que acaba por viajar, ela não é igual a pessoa que mora, que é o residente do local. Ela tem mais cuidados, ela é mais atenta a essas questões, então o risco é bem menor. De fato, o cuidado que tem que serem tomados é, primeiro, procurar um auxílio, né? Uma consulta de medicina do viajante. Isso é fundamental. Eu acho que todo o conhecimento acerca do risco ele é importante. A pessoa só vai tomar o cuidado se ela conhecer os riscos que está submetida. Então, conhecer o risco que está submetido e aí partir para quartos com ar-condicionado, isso dificulta um pouco a picada do mosquito, o uso de repelentes de maneira adequada, porque, por exemplo, claro, aqui na Europa, usar um repelente ele dura 10 horas, porque a sudorese é menor por causa da temperatura, mas num ambiente tropical, com calor, o repelente tem que ser trocado mais vezes, tem que ser passado de maneira mais regular, roupas claras que protejam a pele. Tudo isso vai ser discutido em uma consulta do viajante, a pessoa vai estar ciente dos riscos que pode ter ao visitar esses locais, esses sítios. É importante deixar esta alerta que as pessoas devem ter esta consulta do viajante, porque muitas vezes vão à aventura e não se previrem antes de ir, não é? E hoje tem muito foco em cima, muita gente a falar do Zika, mas há outras doenças também que tem que ser ter esses cuidados, que tem, muitas vezes, vacinas que estão disponíveis no mercado e que podem evitar uma série de problemas durante a viagem e no seu retorno também. Em termos de controle do mosquito, o que é que tem sido feito pelas entidades competentes? Bom, o Aedes aegypti é um velho conhecido, né? Então, há 30 anos, vou dar o exemplo do Brasil, há 30 anos se tem dengue no território brasileiro, e as medidas que foram tomadas em relação ao controle vetorial foram pouco efetivas. Tanto é que nós temos o problema persiste com o vetor e ele se disseminou cada vez mais. Então, o que há hoje para controle do vetor são as velhas medidas. É o controle larvário, da larva, antes do mosquito virar adulto,
tem as larvas, evitar os criadouros, são os larvicidas, e depois, quando ele está adulto, uma situação mais complicada, onde haja epidemia, é o inseticida para se matar as formas aladas, os adultos. Então, são essas as medidas que têm sido recomendadas, se manter essas medidas de controle vetorial. E é importante deixarmos aqui esta chamada de atenção, principalmente para as pessoas que regressam dessas regiões endémicas, pessoas que estão a pensar ir, nomeadamente os turistas, para estes grandes eventos onde há uma grande aglutinação de pessoas, e também para as mulheres em período fértil. Portanto, que alerta deixaria para este conjunto de pessoas? Primeiramente, conhecer os riscos, né, de uma viagem para esses locais. Qual o risco? Por exemplo, agora, durante as Olimpíadas, vai ter o inverno, né? Vai ser durante o inverno, a temperatura costuma cair, então o risco costuma ser menor de uma picada de mosquito, a atividade do vetor é menor. Mas mesmo assim, os cuidados têm que ser tomados. Então, primeira coisa, conhecer os riscos, e depois ficar ciente de que, mesmo com todos os cuidados, pode acontecer da pessoa ser picada e adquirir a doença. E ficar ciente que, se acontecer alguma coisa aqui, no retorno, a pessoa no retorno no seu local de origem, que ela tem que ter essa informação para dar para o médico que vai atendê-la. E, fora isso, os cuidados com relação à gestação. Né? Pessoas que foram a áreas endêmicas, que não tiveram manifestações, naquele caso, podem ser pessoas assintomáticas. Então, elas têm que evitar a gravidez por pelo menos 6 semanas depois de terem saído de uma área endêmica. Cuidado com a relação sexual, que tem que ser também bem discutidos e bem aplicados na sua prática. E isso para evitar as complicações do Zika. Então, e fora as outras doenças também tem que ser discutidas, a questão do dengue, da febre amarela, então vacinação, tudo isso tem que ser muito bem tratado em uma consulta individual. A prevenção, acima de tudo. Com certeza. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Lembro que pode ver ou rever este tema sempre que quiser em rtp.pt/play e acompanhar todos os nossos conteúdos no Facebook. Despeço-me por agora, mas espero por si para mais uma edição especial aqui no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, já no próximo programa. Até lá, viva bem, viva saúde!